Neste vídeo eu vou te ensinar como criar um personagem 2D usando uma técnica dos grandes desenvolvedores de games, a técnica chamada prototyping, que ajuda no desenvolvimento e jogabilidade do game. Existem várias maneiras de criar um personagem e histórias para seus games, mas para criar um personagem exige um pouco mais de trabalho. Principalmente porque seu personagem vai interagir com inimigos, NPCs, interações com o cenário, etc. A primeira coisa que faço é criar uma história. Muitos games não têm uma história, e sim ações e consequências. A história pode ser simples ou complexa. Um dos erros que game designers cometem é criar histórias complexas que no final tornam um game difícil de ser realizado. O que eu quero te ensinar é fazer um game simples e terminá-lo. Fazendo um protótipo do seu primeiro game irá te ajudar a terminá-lo. Inclusive, você pode pedir ajuda para artistas e terminar seu projeto. Então, a primeira coisa que deve pensar é fazer um protótipo do seu personagem. Não se apresse em criar apenas o tipo de jogo que você quer fazer. A minha primeira dica é: não faça jogos difíceis, senão você não vai conseguir terminar. Esse é o foco do meu curso. Eu quero que você termine esse curso sabendo fazer um videogame ou com um videogame pronto. Você pode criar um personagem simples, mas ele precisa ter algumas características principais. Mesmo que ele fique feio ou bem simples, não parecerá antiprofissional. Se é um personagem feminino ou masculino, se o jogo é de tiro ou RPG, se o jogo é de estratégia ou um multiplayer. Os jogos multiplayer e RPG são mais complicados de fazer, então recomendo você começar um jogo simples. Um personagem anda, pula e atira, e com alguns inimigos. Nós vamos fazer todo o jogo do começo ao fim, com todas as características de um jogo profissional. Você deve estar pensando: não sei desenhar, como vou fazer um personagem legal? Você tem que entender que um game nunca é iniciado com todos os personagens completos. Há muita pesquisa durante a criação do jogo. São anos de trabalho, mas é possível iniciar um jogo e já saber como ele será depois que você criar um protótipo dele. As imagens, cenários podem ser feitos depois. Vocês têm que se preocupar um pouco com a jogabilidade do jogo. Nesse vídeo, vou usar um programa para criar imagens 2D do personagem. O segredo dos criadores de games famosos é criar um protótipo do personagem. O jogo protótipo é importante para definir a jogabilidade, seja 3D ou 2D. Alguns desenvolvedores preferem definir a jogabilidade logo nos primeiros estágios da criação. Esse é um processo até mais demorado, mas resolve alguns problemas que podem surgir ao longo do desenvolvimento do game. Então, sempre use prototyping. É um processo melhor do que ficar quebrando a cabeça. Podemos criar um protótipo do nosso personagem? Sim. Ele serve como um guia. Então você pode criar ele com pernas, braços, cabeça, olhos, mas sem muitos detalhes de pintura, características e cor do personagem, vestimenta, espada ou coisa parecida. Você vai usar apenas como um guia. Você pode usar blocos e outros tipos de cenários, por exemplo, você pode até usar cenário já construído, ou mesmo um cenário de um desenho rabiscado. Não tem necessidade de ser um cenário perfeito, ele vai simplesmente servir como um guia. Então você pode criar até todo o cenário, desde do primeiro nível até o último nível, já definido nesse desenho. Então você pode pegar um papel sulfite e desenhar todo esse cenário. Depois você vai movimentando o seu personagem até chegar no final do nível onde ele vai ganhar o jogo. Eu uso o Azeprite versão 1.3. Ele custa mais ou menos US$ 19 e você pode fazer download no link que eu deixo na descrição do vídeo. Siga os meus passos para criar o primeiro personagem pixel art. Após você fazer o download, você vai criar um template de 300 por 300 pixels. Então você vai colocar o grid settings para 32 pixels por 32. Esse é o tamanho que eu criei um grid
esse grid é onde eu vou trabalhar para criar as animações do personagem e o prototype dele. Então eu vou criar uma seleção, ela fica bem ali em cima, é bem fácil de trabalhar com esse programa. E você vai fazer essa seleção e vai colocar uma cor. Então você vai pegar o Paint Bucket, que fica aqui do lado direito, você preenche a seleção, aí você vai pegar a seleção e vai descer ela para fazer a parte do corpo. Você desce a, a seleção para fazer o corpo. Você vai criar um corpo. Essa visão ela é de perfil, tá? É uma visão de perfil. Então eu vou criar um tipo de um corpinho, né? Então vou colocar uma cor azul bem clara, né? Azulzinho, né? Para colocar seria a camisa. Aí depois eu já vou fazer a perna. Então vai ser a perna fixa mesmo. Não vou fazer a perna. Eu centralizo bem a imagem para ela ficar no centro, para depois animar. E agora eu vou fazer uma seleção que vai ser a perna dele, do personagem. E ele vai ser. Eu vou fazer a cor da calça, né? Seleciono ali para ele ficar dentro do 32 pixels, né? Do quadrado de 32 pixels. Aí eu coloco uma cor da calça, né? Vou renomear a layer, né? Então vai ser body, corpo. E você vai criar uma nova layer, que vai ser o braço. Então eu vou colocar como arm, que é braço em inglês. E já está pronto o perfil dele, né? O perfil do personagem, né? Como ele é bem simples, né? Como eu te falei, é um protótipo, tá? Ele vai ser o nosso personagem para a gente fazer toda toda a jogabilidade do game. Então eu vou colocar uma cor um pouco mais clarinha, que é para diferenciar o braço do corpo, né? Que a gente vai usar ele depois para animar, mas no começo nem vai precisar animar o braço, né? A gente só vai deixar o braço ali só para parecer que é um braço só, né? Não tem uma é só um protótipo, né? Aí depois a gente vai fazer um bom trabalho em cima do desenho, né? Isso é só para ter esse personagem pronto para a gente poder animar. Você pode colocar o olho só para ter uma ideia de que ele está girando, né? Que está girando de um lado para outro. Então aí você coloca o olho, coloca um pouco mas você pode detalhar isso no final do game, né? Não se preocupa agora, assim, quando você estiver quase no final, que você já definiu toda a jogabilidade, né, do personagem. Aí depois você vai partir para animação, depois vai partir para. Eu vou salvar em PNG, né? Como player, protótipo, né? E clico OK. Veja que eu estou fazendo usando. Eu estou usando by rows, que quer dizer que ele vai ficar reto, né? Ele vai ficar na horizontal e depois eu vou colocar as outras animações, né? Que eu vou fazer para a gente terminar o game, por exemplo, ele correndo, pulando, né? Não esqueça de deixar seu like, de clicar no sininho. Se alguma dúvida, você deixa nos comentários.